A paz do Senhor, tudo bom, amados? Vamos hoje a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Do Brasil para Cristo, em Vila Maria. Amém? Nós vamos falar, então, hoje, como já temos falado de muitos temas, a batalha constante do crente, a graça comum, bênçãos divinas para todos, alianças, um pacto com Deus, fé que significa crer, justificação, adoção por Deus, e hoje não será diferente. Nós vamos falar da lição 16, santificação, separados para Deus. Em primeiro momento, queremos então deixar com os irmãos a questão do que é estar separado. No dicionário de língua portuguesa está que se separou, afastado por separação, natural ou preparada, desligado, isolado, afastado reciprocamente por divergências, por desavença, por causa fortuita, desunido. Percebemos que nós estamos, então, separados deste mundo. Nós vimos tantas lições nos dando aí direcionamento de como isso acontece conosco. Primeiro momento, nós temos que almejar a santidade, certificar-se da importância do crente em buscar a santidade, comportar-se de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nossa vida, por meio de você. No texto básico que nós temos hoje, está em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12 nós estamos, o capítulo todo, mas eu ressaltei alguns versículos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O vaso realmente deve estar santificado para honrar ao Senhor. Os negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Aqui está a palavra do Senhor falando conosco neste dia. E ainda em Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? E ainda, os nossos versículos chaves, que vem falando da vontade de Deus, que é a vossa santificação, e ainda em 5:23 de Tessalonicenses, dizendo, é o mesmo Deus de paz, que vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos uma pergunta para fazer para você, então. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Está lá em Tessalonicenses, que nós já lemos. A vossa santificação. Dentro ainda deste olhar, nos atormenta, está ali no nosso dia a dia o pecado. O homem pensa que é o maior problema. Objetivamente, fomos justificados por Cristo na cruz,
livres da condenação pela fé, e assim gozamos paz com Deus. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, subjetivamente, pecado tem um efeito inferior, corrompe, contamina nossa natureza. Deus trata também a contaminação interior. É muito importante entendermos que a justificação e santificação sempre andam juntas. Deus nunca justifica a pessoa sem também santificá-lo. Então, Deus nos santifica. Amém? Então, o que é santidade? Vamos ver 3 tópicos a respeito de santidade. É um atributo de Deus, exigida pela lei de Deus, disponível pela graça de Deus. O primeiro momento está em Levíticos 19:2. Amém? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E em Abacuque fala para nós: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então a gente vê aqui justamente que Deus não pode comprometer com o pecado, porque ele é santo em caráter. Ainda falando da santificação, santidade, nós temos o segundo momento que é exigido pela lei de Deus. Vamos ler 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, ele é santo. Então, nós vamos ser santos porque ele é santo. Santificação é uma ordem, não uma opção. A Bíblia não diz: veja como você é, né? Você precisa de santificação. Ele exige de nossas vidas que você seja santo, porque ele é santo. Deus não aguenta enxergar o pecado. Por isso, ele exige pureza dos filhos dele. E aqui nós vamos ver o último tópico, então, é disponível pela graça de Deus. Falando justamente do alvo que o crente tem. Este foi o objetivo da criação. Façamos o homem à sua imagem. Está lá em Gênesis. Olha que gostoso, né? Nós ainda fomos separados. Lá em Gênesis 2:3, ele abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que ele tinha feito. Dentro do templo, santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão, os seus filhos que nós temos aqui, que estão separados. E ainda, o povo de Deus. Como, pois, se saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, ele e o teu povo, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a serem separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então, a doutrina da santificação não é negativa, mas sim positivo, separação por Deus para Deus. Amém, irmãos, até aqui? Nós temos ainda o conceito de semelhança. Nós temos em João 1,12, quando recebemos a Cristo como Salvador, tornamos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso devemos mostrar a semelhança da família. O
Muita gente você parece tanto com fulano, com seu pai, né? Nós sabemos muito bem que se nós somos filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele. Tem que ter esta luz, esse direcionamento na tua vida. Ainda em 2 Pedro 1:4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Olhando então para mim, as pessoas podem ver Cristo? Uma pergunta para você refletir nesse instante. Dentro desses olhares que nós estamos vendo de santificação, quais são os meios de santificação? Pelo sangue de Cristo, uma posição eterna. Em Hebreus 10:10, nós temos, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então, este é um dos grandes temas da carta de Hebreus, que mostra a nossa posição em Cristo, que fomos purificados do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Em Hebreus 9, de 13 a 14, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, nós vemos aqui a santificação é um fato resultante da suficiência do sacrifício de Jesus. Mas, infelizmente, muitos estão ainda como em Coríntios, né? Eram carnais, cheios de problemas sérios. Mas nós devemos entregar nossa vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver agora a santificação pelo Espírito Santo, uma obra interna. Ele mostra que somos eleitos, está em 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, é pela aspersão, o objetivo da separação do crente pelo Espírito Santo é que ele seja obediente, receba as bênçãos do sangue de Cristo. A santificação pelo Espírito é muito ligada com a nossa conversão. Você já aceitou Jesus? Então é um momento para você aceitar ao Senhor Jesus, para que realmente tenha uma vida santificada, que venha realmente produzir frutos, que venha estar realmente trazendo vidas através do teu testemunho. Santificação agora pela palavra de Deus, resultados externos. Nós vemos então, pelo sangue de Cristo, fomos justificados, considerados justos, livres de culpa, santos. Nós vamos ver lá em 1 Pedro de 1:14 a 16, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor Jesus está falando contigo diretamente neste momento. Ainda nós temos Filipenses 2:12 a 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor,
porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aleluia. Ainda nós temos Salmo 119, versículo 9, onde a pergunta que o salmista faz e responde é válida aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, amados, temos que estudar a palavra, temos que buscar a santificação. Sabemos que a palavra, ela é verdade, como está em João 17:17, que você possa estar cada dia mais buscando se santificar na verdade. Amém? Daí a pergunta que vem para nós agora: estou crescendo em santidade? Sou mais santo hoje do que do ano passado? Fica aí para você se refletir. Sabemos que nós estamos crescendo dia a dia. Na palavra, estudando, orando. E nós trazemos aqui, quanto a santificação será completa? Quando Deus começa algo na vida do crente, ele sempre completa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de se completar até o dia de Cristo Jesus. Está em Filipenses 1:6. E fiel é o que vos chama, o qual também o fará, em 1 Tessalonicenses 5:24. E ainda, em 3:13 de Tessalonicenses, a fim de que o coração de vocês, nosso, seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Deus abençoe grandemente. Continue você ligado em toda a programação da nossa igreja, através do culto, através dos canais que temos de oração, através dos canais que nós temos de lives, mas que você venha crescer a cada dia nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo encontro.